fala aí. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui com o Pedro, o Sarruan, que não pode falar no momento, o Vinícius e o Igor, que são os integrantes do grupo, e estamos aqui também com o Rosner, que é o nosso entrevistado de hoje. E eu vou passar para o Pedro para introduzir o Rosner e começar com as perguntas também. Vai lá, Pedro. Uhum. Perfeito. Beleza, boa tarde. Eu sou o Roger, sou formado em Ciências da Computação pela UF, né? Eu ingressei na faculdade em 2009 e formei em 2014. Atualmente eu trabalho na TecTrilha, que é uma empresa de desenvolvimento de software, né? Daqui não, da Grande Vitória, né? Ela atua mais na parte da gestão pública, atuando principalmente, né, com prefeituras, órgãos públicos. A gente desenvolve sistema para facilitar, né, a interação a comunicação entre o servidor e, e o usuário. Então, a gente tem sistema de contratos, sistema de obras, sistema de convênios, planejamento, o portal da transparência, que muita gente acessa, né, para verificar os dados da transparência, que é uma lei também. Então, a gente também desenvolve, a gente também atua com alguns bancos, né, o Banco do Nordeste também é cliente. Então, a área de atuação da empresa que eu estou trabalhando atualmente é essa. Eu fiz uma pós logo assim que eu saí da faculdade, em 2014, né? Então, eu sou formado também, eu sou graduado em Engenharia de Software, que serviu para alavancar um pouco mais de conhecimento. A gente sai da faculdade um pouco cru, né? Na verdade, a gente sai sabendo de muita coisa, mas a gente fica um prazo aí sem ter tempo para estudar, que a gente acaba se ingressando logo no mercado de trabalho. Então, um pouco depois, logo um ano, eu já fiz uma pós para não ficar de fora dessa parte acadêmica, né, do nosso curso. Então, é isso. Eu não Pedro, estou te ouvindo. Ele está Pedro tá mutado. mutado ali, mas eu queria comentar também que é interessante até para você que fez uma pós, né? Porque geralmente você tem uma visão da ciência da computação com pessoas que nem chegam a terminar a faculdade e já estão em grandes empresas, né? Então, você aí por ter feito a pós, eu acho interessante também. Agora eu pedi pro Pedro desmutar ali para fazer a próxima pergunta. Antes disso, eu queria perguntar, você se formou em qual universidade? Eu formei na UFES, né? Na UFES lá de Goiabeiras, em 2014. Lá o curso foram 5 anos, né? Na verdade, a gente pegou um período de greve, então eu acabei me formando em 5 anos e meio. Eu cheguei depois, eu fiz uma prova também para o mestrado, eu cheguei a passar, só que aí eu não quis dar continuidade, eu quis já ingressar um pouco mais no mercado de trabalho. O mestrado é uma ótima área, só que ele também te exige bastante tempo. Querendo ou não, a gente acaba ficando o dia inteiro quase lá na faculdade para elaborar um projeto, uma tese certinho. Então, eu acabei optando por não dar continuidade no mestrado, já fui direto para o mercado de trabalho. Interessante. E perguntar, você teve, assim, ou você acha que pelo menos teve alguma dificuldade, assim, logo que você terminou a faculdade, tipo assim, levou um tempo até você ingressar ou, tipo assim, o mercado já estava bem quente, assim, por assim dizer? Não, na verdade, contando até a história um pouco, do meu atual emprego. Quando eu estava em 2013, mais ou menos, eu comecei a estagiar como parte do estágio obrigatório, né, que é uma disciplina do curso, né, lá na TecTrilha, e eu comecei como estagiário, com experiência de 6 meses só de contato, né. Se dentro daqueles 6 meses a empresa tivesse gostado do meu trabalho, tinha a possibilidade de contratação para virar um programador júnior. Então, eu iniciei lá na TecTrilha nesse período aí, de estágio lá da faculdade.
e estou até hoje. Aí a gente vai progredindo de acordo com o tempo. Você passa de programador júnior para um outro patamar de programador, né? E hoje eu já tenho mais ou menos umas 7, 8 anos de experiência aí em desenvolvimento web, né? Como eu falei, desenvolvimento web e mobile para órgãos públicos. Show. E só uma pergunta, você está desde o primeiro estágio na mesma empresa, a Tectrilha? Isso, desde o estágio até hoje. Entendi. Show. E assim, logo, por exemplo, igual você entrou estagiando já na empresa em 2013. É meio que um baque, assim, você saindo do curso e entrando, você trabalhando já com o seu curso, por exemplo, quero dizer... O período de adaptação, né? De tipo assim, é estudante isso. para trabalhador, né? Tipo assim, você estava estudando um dia, tal, tecnologia, Uhum. você estava teoria, no outro dia você estava exercendo aquilo em prática. Foi meio que um baque, assim? Foi meio que um quê? Não entendi. Um baque, assim? Tipo Baque? assim, foi... Choque. Eu não sei se diria choque ou baque, mas foi uma forma até boa de ingressar, porque eu não havia experiência nenhuma, né? Então, uma empresa que querendo ou não, a gente já está meio que no final do curso, você já quer arrumar algum emprego, alguma coisa legal, mas a gente não tem experiência nenhuma. Então, foi um período bom. A empresa que a empresa me acolheu, a empresa muito acolhedora, ela dava assim tarefas exatamente mais tranquilas, né, para o estagiário. A empresa não vai botar na sua mão coisas que é mais importantes. Então, foi um período de adaptação relativamente tranquilo, que eu vi coisas que eu não tinha visto até na própria faculdade, então me serviu, foi muito serventivo para dessa parte. Eu não tinha visto coisas que eu não tinha visto na faculdade e eu já estava vendo ali dentro do ambiente de trabalho. Tanto, não só, digo só de questão de matéria, mas de próprio envolvimento com outras pessoas, essa troca de experiência, de como lidar com um problema e enfrentar. Então, foi o salário era o que menos importava, era mais a experiência mesmo de como dar continuidade. É que hoje em dia você tem muitos estudantes, às vezes até pessoas que são autodidatas, né, nessa área. Uhum. Eu creio que elas têm um pouco de receio até em ingressar no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, eu comecei em 2016, só que aí eu fiquei um tempão ali estudando por mim mesmo e, nossa, ficava com um puta pé atrás na hora de entrar no mercado de trabalho. Eu ficava falando, pô, será que eu vou conseguir fazer o que eles me pedem, entendeu? Então, para você foi de boa nessa questão, eles me pediram isso, eu consegui, ou não? Isso. É claro que você tem o receio, né? Deixa eu botar um fone. Você tem o receio de não conseguir, mas pelo menos a empresa lá onde eu tô, eles foram bem acolhedores. Geralmente, assim, você chega numa empresa, você não sabe nada. A maior dificuldade não é nem programação, não é nem desenvolvimento, ou sei lá, se você mexer com rede, acho que não é nem isso. É mais entender como é a forma, né? Como é a mecânica que a empresa trabalha. Então, a maior dificuldade é isso, saber quais são os caminhos. Aqui, como é que é? Eu tenho um problema aqui, como é que eu sei como resolvo, mas como é que a empresa resolveria? Então, não basta só dar a minha solução, tem que ser, dar uma solução que a empresa também deu o carimbo dela, entendeu? Tem que se adaptar, né, pela forma da empresa trabalha. Isso, exatamente. Eu acho que o maior aprendizado é esse. Você saber onde você está, entendeu? Tipo assim, programação, desenvolvimento, as matérias, a gente tá com isso bem calibrado, porque a gente acabou de sair da faculdade. Mas como saber, como ter o um entendimento das principais coisas da empresa, né? Do funcionamento da empresa, esse é a dificuldade maior. Entendi. Então, assim, por exemplo, você começou já estagiando em 2013 e está na mesma empresa até hoje, mas você acha que o mercado hoje em dia, por exemplo, falta mão de obra? Por exemplo, como é que é na sua empresa? Ou, tipo assim, você recebe proposta mesmo estando trabalhando? Como é que você acha que está no seu ponto de vista? Então, quando eu formei, questão de mão de obra, talvez eu acredito que não é muito tempo, se você for olhar 8 anos, não é muito tempo, mas
era um pouco menor, um pouco reduzido. Mas, apesar disso, a gente vive numa cidade, assim, falando de Vitória, né, que talvez não tenha muito forte essa parte de desenvolvimento, tanto em relação ao nosso curso de computação, né? Assim, vem crescendo mais, mas na época, lá atrás, eu senti essa dificuldade. Me formei, e agora? Eu vou procurar uma empresa para trabalhar. Aí eu olhei, saí pesquisando o que tinha, eu não vi tantas grandes empresas que me possibilitava trabalhar. Hoje, eu acho que já está até um pouco melhor. E hoje aumentou ainda mais a concorrência. Eu vejo que muita gente está se formando, né, profissional de TI. Então, eu vejo que mão de obra não tá tão escassa assim. Eu acho que tem bastante pessoal bom, competente da nossa área, da área de TI, e que lá atrás não tinha. Para você ter uma ideia, lá na empresa que eu estou, eles contratavam o melhor cara que desenvolvia, né, que é a empresa de desenvolvimento, era um cara que era formado em artes, entendeu? Mas por ele saber programar e a necessidade de um cara bom de programar, a empresa contratou ele, entendeu? Então, era assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a empresa meio que só contrata quem é profissional da área mesmo. Cara que tem alguma experiência, né? Exato. Então, por isso que eu acredito que evoluiu lá Alguma experiência atrás. ou tá graduando, isso aí. Não, eu acredito que nem assim, depende do nível do cargo, entendeu? Que a empresa está precisando. Mas normalmente o que acontece, eu vejo que as empresas contratam, se o cara for da área e tiver, querendo ou não, um currículo que interessa para ele, talvez a experiência nem continue, como eu te falei. Você tem que, não é só experiência, você tem que saber como os jobs das empresas, da atual empresa que você está, funcionam. Então, querendo ou não, tem um tempo, então, aí, né? Então, eu acho que não é só programar, assim, eu acho, essa é a minha opinião minha. Né? Entendi. Saber trabalhar conforme as normas da empresa, né? Isso, exatamente, trabalhar nas normas da empresa, trabalhar em equipe, entregar dentro do prazo, então tudo isso tem uma cartilha aí de meio que existe, entendeu? Não é só chegar Uma lá demanda. fazer, não é só chegar lá fazer de qualquer jeito, botar suas coisas, seu computador de barulho, sair programando e entregar. Tem todo um processo em empresa, né? Acho que todas as empresas. Perfeito. Então, eu achei legal que você falou que a sua empresa, ela hoje ela não procura só pessoas que sabem programar, que ela procura um currículo. Uhum. E o que você acha por que tá tendo essa demanda hoje? Porque na minha cabeça, né, até ouvir se falando, eu achava que, por exemplo, uma pessoa que não cursava o curso, ela ainda tem a possibilidade, ela tem, acredito que ela ainda tem a possibilidade de participar de uma empresa, só que você disse que agora elas estão preferindo, né, a pessoa com concursar, graduada. O que você atribui a essa mudança de procura do mercado? Uma especialização maior? Eu acho que as próprias empresas estão se preparando para isso, entendeu? Não que a pessoa não vai contratar, a empresa não vai contratar quem não tenha currículo, ou que até quem não saiba programar, igual alguém falou isso, pessoa com falta de dados consegue programar, mas as próprias exigências, tanto de cliente e a própria empresa quer, né? Ela quer os profissionais da área, entendeu? Acho que ela não quer profissionais de outra área. Por exemplo, posso dar um exemplo lá, na empresa lá. Para a gente fechar algum contrato novo, o fornecedor, né, a empresa, eles perguntam, tá? Estabelece no contrato, tá? Quantos profissionais da área tem, quantos são graduados, quantos têm uma pós-graduação. Então, para a empresa, algumas empresas exigem alguns pré-requisitos para fechar o contrato. Então, imagina, se eu sou o dono de uma empresa, eu tenho na minha equipe eu é uma empresa de desenvolvimento, mas eu tenho um ou dois só que
graduado, um ou dois que não tem as exigências, ele não vai conseguir fechar esses contratos. Então, é mais nessa necessidade, é uma necessidade também de mercado. Então, meio Entendi. que pesa, assim, pro perfil da empresa, né? Ter os profissionais com a devida Exato, formação, né? exato. Quando você, igual eu falei, quando você vai fechar um contrato, a outra empresa lá do outro lado, ela quer saber, né? Pô, estou entregando aqui meu investimento, mas entregando na mão de quem? É de qualquer um? Não, não é de qualquer um. São pessoas que são formadas, têm competência, têm currículo e têm bagagem. Então, é mais uma necessidade de mercado mesmo do que propriamente uma escolha de ter ou não a formação. Um show Entendi. interessante. Entendi. Passa para o Pedro agora para ele realizar a próxima pergunta aí. Com certeza, com certeza. É uma área muito boa, vocês vão ver, vocês são em qual período agora? Mais ou menos. Segundo, Segundo, terminando o segundo. É uma pergunta difícil, né? Indo para o Mas, terceiro. Qual exatamente. meus planos, pelo menos, assim, por assim dizer. Mas exatamente, você já pode estar percebendo essa diferença, que a computação, ela, assim, o principal impacto que ela teve quando eu estava na graduando, é que ela abriu a minha mente para toda vez que eu enfrentar um problema, eu saber antes de como enfrentar, entendeu? Não é sair resolvendo de qualquer maneira, é pensar como um computador resolveria. Então, hoje em dia, a gente tem várias coisas rotineiras, nossas coisas, que a gente acaba fazendo papá para lá e para cá. Então, hoje em dia, tudo que eu for resolver na minha vida, eu tento pensar se existe uma melhor maneira, ou uma maneira como o computador resolveria aquele problema. Então, a computação foi muito bom nesse sentido, ela abriu a minha cabeça. E eu recomendaria por questões de mercado também. Eu acho que hoje é uma área muito boa, uma área crescente. Talvez a gente não vai ter os salários assim que a gente almeja quando sai da faculdade, mas mercado não vai faltar e você vai progredindo com o tempo. Então, é uma área boa, eu aconselho e vocês estão no bom caminho. Até porque hoje em dia, né, inclusive a nossa professora que dá aula desse trabalho, ela passou uma aula recentemente sobre a internet das coisas, né? Então, tudo que você pensa hoje em dia tá sendo automatizado, tá tendo inteligência artificial. Então, nessa nossa área, a gente que programa isso, entendeu? Então, é difícil você falar que o programador vai perder seu lugar, entendeu? Porque é a gente que faz as coisas terem internet. Então, eu creio que é uma área muito promissora e tem muito a evoluir ainda, e que o programador que se consolidar na área vai dificilmente perder o trabalho. Eu acho. Eu acho que a gente, desde lá de trás, a gente sempre ouve essa frase aí de perder o trabalho para a máquina. A gente sempre estuda desde lá de trás, a gente, não só na nossa área, em todas as áreas. E hoje, se você for ver, lá atrás, quando eu estava formando, todo mundo já me falava, daqui uns dias você não vai existir programador. Hoje em dia, as próprias ideias, as próprias ferramentas, elas já meio que já geram um código sozinho. Mas sempre vai existir o programador. Tá mais fácil, assim, eu acho, para programar. Tanto, como eu falei, essas ferramentas, essas ideias hoje, ela facilita até um pouco mais, a pessoa que não tem tanta experiência ou que não domina tanto na área, ela consegue rabiscar alguma coisa, mas de substituir, nesse sentido, eu acho que não. Acho que isso só pelo contrário, vai ter necessidade de mais mão de obra aí, porque só vão surgindo mais outros trabalhos. Uma coisa legal é isso que você falou, essa parte em relação à internet das coisas. A gente, lá da minha turma, a gente viu isso na faculdade, assim, lia artigos, os professores apresentavam artigo, acho que como está apresentando para vocês, e hoje a gente consegue ver essa internet das coisas funcionando. Lá atrás a gente só via meio que nos artigos, e hoje eu até comentei com um amigo meu da área, porque aquilo que a gente estudou lá atrás,
que tinha de artigo científico, hoje a gente está vendo, a internet das coisas, que você falou, automação de casa inteligente, de tudo. Então, a faculdade em si dá um bom caminho nesse sentido. Ela antecipa as coisas que vão acontecer no mercado daqui a 5, 6, talvez até mais rápido. Então, é legal essa parte aí também. Só para engatar, porque hoje em dia a gente tem uma discussão sobre no futuro vai ter inteligência artificial que vai programar um site inteiro para você. Você acha, não vou saber, você acha que isso é possível de se acontecer e se for, vai demorar, sei lá, 5 anos, 10 anos, por exemplo? Inteligência artificial, eu não sei te dizer muito a respeito disso, mas acredito, igual eu falei, que as próprias ferramentas, as próprias ideias possibilitam que você escreva pouco, você gere muito código. Então, eu não duvido de nada, ainda mais sendo a nossa área da computação, para mim, não existe aquela frase, não dá para fazer. Em computação, tudo dá para fazer. Aí depende da balança, do custo que você consegue fazer. Mas eu acredito que sim, não vejo algum empecilho. Se alguém já está fazendo, começar a fazer isso, não vejo problema. Não vejo problema. Ok, então. Pedro vai fazer a próxima pergunta aí. Cara, a expectativa, acho que quase a maioria quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer trabalhar numa empresa boa, quer ganhar teu salário, porque você passa 5, 6 anos se graduando num curso que não é um curso fácil, né? Vocês sabem muito bem, é um curso difícil, que exige muita disciplina, muita dedicação, e você quer ingressar numa empresa boa, quer ter um salário legal, só que aí você não tem experiência. Então, a expectativa que você tem é lá em cima, mas a realidade não é isso. As empresas, querendo ou não, elas também, igual eu falei, olham o currículo, né? Então, ela olha a sua bagagem, se você já tem algum tempo de alguma outra empresa, se você está vindo cru da faculdade, dificilmente elas vão oferecer um salário já de cara. Não sei se fosse um concurso ou alguma coisa assim, mas em empresas particulares é difícil. Então, a expectativa é isso, de você querer ter um emprego, um local legal, e geralmente não é isso que acontece. Pelo menos aqui em Vitória, assim, pelo menos no tempo que eu me formei, não era muito... As empresas não ofereciam benefícios e salários legais. Eu ouvi dizer não, a gente sabe muito bem que São Paulo é um polo muito grande, né? E muita gente acaba indo para lá. E até mesmo outros países, né? Os Estados Unidos, Inglaterra, muita gente acaba optando para indo para esses lugares que lá eles oferecem um salário bom e também não vê tanta exigência assim da experiência, assim, depende muito. Vou até perguntar, você vê que você acha que tem muita diferença entre a programação no ramo público e no ramo privado, por exemplo, diferença burocrática, diferença de tecnologia, diferença de salário também? Você tem esse conhecimento entre as diferenças que tem? Diferença entre o quê? Só para entender. Entendi. Você falou de Porque assim, tecnologia, isso independente você acha que é de empresa pública ou privada. É uma escolha do que usar, mais nesse caminho. porque geralmente as empresas públicas é muito comum elas usarem uma tecnologia assim, muito antiga, muito ultrapassadas, que hoje em dia já tem umas tecnologias bem mais eficientes, que executam a mesma funcionalidade e ainda com uma performance muito maior. Entendeu? Mas é questão de tecnologia, questão de burocrática, se tem que ir uniformizado, não sei o quê, porque empresa de tecnologia no Google tem um tobogã dentro do Google, então é muito menos burocrático. E salário também tem alguma diferença.
vamos lá, de tecnologia, eu não posso estar por fora, mas eu discordo um pouco, muito dessa visão aí de estar atrasada. Hoje em dia, se você for ver as prefeituras, a gente trabalha, elas têm se preparado, elas têm uma equipe enorme de TI, que trabalha só focada nisso, que as próprias prefeituras têm uma equipe que só desenvolve, mas, assim, é claro que a necessidade de órgão público, por exemplo, é muito maior, então, é por isso que eles acabam subcontratando esse serviço de outras empresas particulares. Mas eu não vejo essa infraestrutura precária, pelo contrário, tem uma infraestrutura muito boa. Claro que o ramo particular é muito maior, porque tem investimento de terceiros, e o Google também não é parâmetro. O Google é a empresa mais top da computação. Então, eu tento sempre trazer para a nossa realidade. É uma empresa particular daqui da Grande Vitória, uma de São Paulo, ou uma outra. Não vai ter tobogã, não vai ter mesmo se tiver. Porque tem a empresa Itix, né, que eu não sei se vocês vão falar, que ela tem a sede em Vitória e abriu agora um escritório em Alegre. Tá? E a de Vitória eu não cheguei a visitar, porém a Alegre até bonito tem, entendeu? Eu tô falando, a questão burocrática, que tem que ir uniformizado, tem que cumprir aquela coisa. Assim, em relação à parte do trabalho, nossa área, eles vão ver que não tem tanta exigência assim, se o cara está uniformizado. Talvez tenha umas empresas que elas nem se preocupam tanto com a regulamentação do horário. O que elas querem? Elas querem comprometimento e entrega. Então, se você tem um job lá para ser entregue naquele período, não interessa como vai ser entregue, mas tem que ser entregue naquele período certinho. E da forma como não entrega de qualquer jeito, né? Feita uma entrega certinha. Então, a nossa área, né, a gente não tem tanto essa preocupação, tanto com roupa, como você falou, ou com o horário, é mais na entrega de projeto. Então, é nessa necessidade aí. E eu falei sobre a tecnologia porque eu vi, não sei se você conhece o Gabriel Pato, aquele hacker do bem, ele é contratado pelas empresas para descobrir falhas nos programas dela, no site dela. E ele estava falando que ele, quando ele começou nessa área, ele achou várias vulnerabilidades no site do governo e eu acho que ele foi chamado para trabalhar para auxiliar, né, na questão de segurança, vulnerabilidade do site do governo lá, e que ele falou que não queria porque era uma coisa que era muito que não sei se envolvia dinheiro público também, que por essa questão de corrupção, mas ele falou que ele não queria se envolver nisso porque eram umas coisas muito nada a ver que ele achava lá, entendeu? É por isso que eu perguntei sobre a tecnologia que eles usavam. Porque você vê que quanto mais antiga uma tecnologia, teoricamente, mais bugs, mais vulnerabilidade ela vai ter, entendeu? E eu não consigo te dar um direcionamento de todos os órgãos públicos, mas dos que eu tenho convívio, que a gente participa lá, eles têm usado só coisas bem atuais. E é isso aí. Deve ser por aí. Passa pro Pedro. Oi. Alguma dúvida? Mais alguém? Beleza. Roger, mais uma dúvida nossa é que sobre o curso também. O que você acrescentaria, modificaria? O que no seu ver ainda falta ou que às vezes até não é relevante? Entendi. Então, eu lembro que quando eu ingressei lá em 2009, lá na faculdade, a nossa grade de curricular tinha acabado de ser remodificada. A gente foi a primeira turma, 2009 foi a primeira turma na grade nova. E beleza, assim, a gente achou que tinha feito uma estrutura
reestruturação de algumas coisas, e depois, com o decorrer do tempo, lá no final do período, no final do curso, eu senti falta de algumas coisas. E depois, dentro do mercado de trabalho, eu vi que realmente o que eu tinha sentido falta era importante. Então, dentro do próprio curso, eu senti muita falta da parte de desenvolvimento web. A parte de desenvolvimento em si, ela é muito boa. A gente aprende a orientação a objeto, aprende toda a programação estruturada, por diversos paradigmas, né? Mas a gente viu pouca parte de desenvolvimento web e mobile. E logo quando a gente sai da faculdade, acho que 60%, 70% que vai trabalhar com a parte de desenvolvimento vai trabalhar nessa área. Então, foi até uma dificuldade que eu tive. Eu tinha visto pouco essa parte e ingressei numa empresa que o que só interessava era isso. Então, eu acrescentaria mais desenvolvimento mobile e mais desenvolvimento web. Agora, o resto eu acho muito bom, a forma como o curso é apresentado, né? É a parte de programação, de você explicar todos os paradigmas, isso é muito bom. Então, eu não mudaria essa parte de programação, não, porque linguagem vai surgir cada dia, cada novo momento surge uma linguagem nova aí. Então, a esquema é aprender os paradigmas. Então, e isso é o UFES lá no meu curso, eles fizeram muito bem. Mas eu acrescentaria a parte de mobile e web. Você falou aí que linguagem surge a cada dia e que fica até difícil ficar atualizando um curso de faculdade para as linguagens atuais, né? Não tem como fazer isso. Por isso que eles apresentam paradigmas. O paradigma estruturado, o paradigma orientado ao objeto. Só que a parte de mobile no nosso curso, mobile, e até por estar surgindo também, né? Como eu fiz em 2009, nem tinha Android, eu lembro que estava começando. Era a versão 2 ou 3, 2 e pouco do Android. A gente viu pouco. Mas só que o web não, o web já está aí há muito tempo. E eu senti essa necessidade depois que eu ingressei no mercado de trabalho. Praticamente, hoje eu só trabalho com isso. E foi algo que eu vi bem pouco na faculdade. Eu já tenho 30 minutos já de entrevista. Não quero saber se alguém tem uma dúvida para contar para o Rodney. Vou passar para o Pedro. Não, acho que pode continuar aí. Acho que no final a gente abre. Beleza, o Saruan quer falar alguma coisa. O Sauan. Diga, Sauan. Ele retiraria algo do curso além de adicionar? Se eu retiraria, deixa eu puxar aqui que já tem um tempo também. Deixa eu ver. Alguma matéria ou algum método? Não, de retirar não. De retirar, eu acho que todas as matérias que a gente fez, não, se bem que talvez eu retiraria um pouco de cálculo, acho que tem muito cálculo. Nossa. E a gente usa pouco. Usa bem pouco, apesar de ser importante, assim, dependendo da área que você for atuar, por exemplo, sei lá, sistemas de escoamento de petróleo, de alguma coisa assim, seja muito importante, mas não sei, eu acho que dá para enxugar talvez um pouco mais desses cálculos e trazer mais matérias da nossa área, que tem muita coisa. No caso, então, tipo assim, depende muito da área que você vai atuar, no caso. Por exemplo, às vezes puxar mais de alguma coisa, puxar mais de outra. Assim, para definir mais a base, tipo assim, a estrutura é essa. Isso, exatamente. Dependendo da área. Procurar um pilar a mais, né? Exatamente, depende muito da área. Se a empresa que você está, eu falei, mexe, por exemplo, com parte de escoamento de petróleo, alguma coisa, você vai ter que saber tudo de cálculo, tudo de álgebra linear. Agora, se sua empresa for, sei lá, agora lá a gente é órgão público, você não precisa muito dessa informação. Por isso, como não tem como controlar, eu acho que o curso fica bem dividido, distribui bem as matérias. Mas
não sei, talvez enxugaria, a gente, pelo menos eu acho que eu tive até o cálculo 4, o cálculo 5, se não me engano. Então são cinco disciplinas aí para alguma coisa que eu ainda nem não usei no mercado de trabalho. Talvez possa usar um dia ainda. Beleza. Roger, qual a sua principal dificuldade na hora de ingressar no mercado de trabalho? Tipo assim, você falou que a expectativa era o salário, né? Aí a dificuldade para você, no caso, foi escolher o que você queria, foi, não sei, tentar colocar em prática aquilo que você aprendeu? Na verdade, a dificuldade maior é a experiência. A experiência, né? Você até sabe as matérias, sabe tudo, mas você não tem experiência. E as empresas exigem experiência. Querendo ou não, elas exigem um pouco de experiência para você ter um job legal, um trabalho legal, as empresas exigem experiência. Então, seria mais nesse sentido aí. Aquele meme lá que você vai se candidatar para uma empresa, ela pede experiente, mas se você não segue no trabalho, tem que ter experiência. E é complicado. Exato. E tipo assim, e na nossa área eles querem tudo, entendeu? Você tem que saber desenvolver, você tem que ter boa comunicação para você falar com o cliente, você tem que ter boa desenvoltura para fazer reunião, você tem que apresentar novas propostas, novas metodologias de trabalho. Então, quanto mais vocês se especializarem, mais cursos fizerem, mais certificação vocês tiverem, isso é importante. Uma coisa muito legal na nossa área é se você se certificar, talvez hoje tenha até um pouco menos, mas você se certificar das tecnologias. Então, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento web na plataforma lá na .NET C#. Então, a empresa lá que a gente tratou, elas exigem, não é que eles exigem, mas eles ficam, para eles é melhor, se, por exemplo, se você for aprovado uma certificação na Microsoft, ou sei lá, se você domina um PPO, com alguma certificação, isso é importante. Então, se especializar e se certificar é importante, porque as empresas hoje é muito dinâmica, elas querem te ouvir. Então, se você saca muito de uma coisa, dependendo da empresa, elas querem que você coloque em prática o que você sabe. Então, você tem que estar tem que saber bem do que você está falando. E só de achismo não dá. Tem que ter certificação, tem que ter especialização do que você está fazendo. Você acha que parte... Sempre buscando inovar o currículo. Oi? Tem que estar sempre buscando inovar o currículo. Exatamente. É uma profissão que não dá para ficar estagnado. Porque a tendência é que a gente, por exemplo, a gente trabalhar, se você ficar numa empresa, você acaba ficando trabalhando sempre nas mesmas coisas. E hoje em dia a gente sabe que tecnologia, cada momento surge uma nova ferramenta, é uma nova linguagem, é um padrão de projeto, é uma nova metodologia, tudo muda. Então, se está mudando, é para melhor, né? Então, se você fica parado nisso, você acaba sendo ultrapassado. Então, quanto mais, mesmo que isso não seja só se com curso ou com certificação, até igual acho que o Rian falou, você ler, né, se interessar por algo novo, você já está com uma vantagem em relação aos outros aí dentro da sua empresa. O Rodney, o Sarro fez uma pergunta aqui, ele falou que alguma pessoa fizesse um curso certificado que não fosse faculdade, essa pessoa conseguiria algum emprego como o seu agora ou atrapalharia muito? Não sei, isso depende muito de empresa para empresa, igual eu falei. As empresas hoje em dia exigem cada vez mais, pelo menos a graduação. Não adianta só você ser certificado.
igual eu te falei, talvez outras empresas, ou a empresa terceira que quer subcontratar o seu trabalho, ela exige que na equipe tenha X pessoas graduadas na área, entendeu? Então, a certificação não é uma graduação aqui no Brasil. Então, isso depende muito de empresa para empresa. Eu tenho visto cada vez menos esse fato aí. Porque, assim, a visão que eu tenho, barra tinha, é que muita gente que faz o curso de ciência da computação sai do curso trabalhando e faz fazer faculdade, entendeu? Então, você acabou de falar que as empresas exigem muito a graduação, aí eu fiquei em dúvida, porque, assim, o próprio coordenador do curso falou que, assim, pelo menos 50%, eu posso estar enganado na porcentagem, mas tem bastante gente que sai do curso com trabalho. Tipo, realmente quita do curso, tipo assim, para no meio do curso e vai trabalhar na área, entendeu? Não, eu te acredito. Assim, lá na minha turma, no quinto ou sexto período, eu acho que já estava metade das pessoas trabalhando, entendeu? Tinham salários até nível legal, mas eu acho que você não está cumprindo tudo, entendeu? Beleza, a pessoa onde você está trabalhando, seu patrão, ela está acreditando que você vai se formar, está te dando oportunidade durante aquele período, metade do período do seu curso, está investindo em você que você vai se formar. Se você abandonar o curso, deixar isso de lado, beleza, você pode ficar ali no seu trabalho por mais 2, 3, 10 anos, mas talvez ele possa pensar assim, ele não se formou, talvez eu não consiga, não vou negociar um salário um pouco melhor para ele, nesse sentido. E, tipo assim, cada vez mais a nossa área, assim, muitos amigos meus têm atuado fora aqui do Brasil, em outros países, e lá a exigência é maior. Então, eu não vejo essa... assim, eu sei que acontece isso, mas eu não vejo esse lance aí de, eu sair na metade do curso e vou trabalhar e vou achar que vou ter tudo tranquilo pro resto. Eu acho que não, eu acho que é só o contrário, não é nenhum benefício isso. Entendi. E realmente existe o fato de você se formar no Brasil, por aí, de ciência da computação, você for para fora e o seu certificado de graduação não vale de nada lá? Eu estou por fora um pouco de legislação dos países, mas eu acredito que não. Tanto que eu tenho pelo menos uns 4, 5, 6 amigos de outros países que se formaram comigo. Entendi. Talvez você tenha que fazer alguma prova, é mais o inglês, né, que exige, esse é o básico, mas talvez faça uma prova só de aptidão aí do curso, alguma coisa assim, para saber se realmente você domina, mas eu acho que essa questão de não valer, eu acho que não. E ainda mais computação, que é meio que uma linguagem universal, né? Então, eu acho que é mais fácil controlar isso. E essa oportunidade que a gente tem na nossa área, né, de começar a trabalhar sem um concurso, ela é muito para a nossa área não ter um conselho, né, tipo um CREA da vida. E o que você acha sobre isso, da gente não ter um conselho próprio ou não estar inserido em algum conselho para meio que definir algumas coisas que nas outras profissões tem? Talvez eu penso que deveria existir um conselho mesmo, até para regularizar esses abandonos aí de sair do curso. Eu acho que muitas vezes, igual o Renan falou, sai gente, quita gente no meio do curso, só porque já está ganhando um salário razoável e não acaba nunca concluindo o curso. Aí vai indo, você vai ver, beleza, você já tem experiência, tá empresa que trabalha, tá lá há muitos anos, mas, igual eu falei, o seu patrão, ele investiu em você naquele momento que você era graduado, esperando que você ia se formar, esperando que você trazer algo a mais para a empresa. Então, eu acho que deveria ser regularizado sim, até para evitar contratar profissionais de outra área. Assim. Igual eu falei, muitas empresas aí tem caras que são formados
em áreas nada a ver com a da computação, sabem programar, talvez sejam até o melhor programador da empresa, mas não é nem formado. Então, se houvesse essa regulamentação, eu acho que seria melhor. Teria mais controle certinho porque você está entregando, quando a empresa te contrata, ela está confiando que você vai entregar o melhor. Então, se você fez metade do curso, você não concluiu o curso, então você não está no seu melhor. Então, imagina, você tem uma tarefa lá que exige alguma coisa que você não aprendeu, beleza, você pode ler, você pode se informar, mas não é esse o caminho. Acho que a formação é essencial. Ô Roger, só fora desse roteiro que a gente está seguindo aqui, eu ia te fazer uma pergunta antes sobre... Você falou da graduação, dessa questão, você estava apto, você tinha essa graduação, mas quando chegou na parte da especialização, você falou com a gente, você tinha essa especialização ou isso também foi um empecilho para entrar no mercado de trabalho? Não, na verdade, a minha especialização foi depois eu já estava no mercado de trabalho, né, já tinha concluído meu trabalho, meu papel como estagiário, e eu senti a necessidade de voltar a estudar, mas nesse sentido. A empresa lá não exigiu nada, não exigia faça uma especialização, pelo contrário, partiu de uma iniciativa minha, eu queria saber se o que realmente eu tinha aprendido lá batia com o que eu ia fazer não é que batia, né? Se reforçar, né? Ter uma nova visão, uma nova opinião, se especializar naquela área. E acabou que, quando eu falei que tinha feito minha especialização, a empresa adorou, eles até me procuram eu incluir algumas partes do que eu fiz lá da minha especialização, principalmente a parte lá de metodologias de desenvolvimento, que foi o meu, como é que se fala aquilo, gente? Né? Meu TCC, né, digamos assim. Então, a gente aplicou algumas coisas do que eu fiz lá na minha especialização dentro da própria empresa. Então, a empresa adorou. Agora, para a última pergunta, que o Pedro vai fazer, e depois a gente vai abrir para as dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida aí, para mandar para o Roger, né? O tempo vai ser depois para essa pergunta, né? Obviamente. Roger, deixa eu lhe perguntar, quais as dificuldades que você encontrou mesmo depois de formado? Você falou da especialização, teve mais alguma coisa? Mesmo depois de formado? Isso aí. Então, a dificuldade maior igual eu te falei, vocês vão sair da faculdade sabendo tudo sobre computação, tudo de desenvolvimento, tudo de rede, tudo de computação gráfica, tudo de computação nuvem, vão saber tudo. Mas a dificuldade maior é como usar isso tudo numa empresa onde você está, entendeu? Talvez você vai usar 100% do que você aprendeu, mas talvez você vai usar, sei lá, 10, 20%. Então, eu vejo que a maior dificuldade é saber como é o funcionamento da empresa, entendeu? Não adianta você ser um ótimo programador, um ótimo projetista, um ótimo cara da rede, mas se você não é bom para a empresa, o seu chefe não vai te querer. Então, a dificuldade maior é essa, saber como são os processos e jobs da empresa. Entendi. Existe meio que, não é uma cartilha, mas existe um padrão, né? Nas empresas, você vai fazer dessa forma, daquela forma. Tem algumas empresas que são mais flexíveis, mas você não pode entregar que você propôs de qualquer jeito. Então, você tem que se adequar a esses padrões. Acho que a maior dificuldade é essa.
Perfeito. Se alguém tiver mais alguma... E acompanhar também, né? Acompanhar, igual eu falei, acompanhar as evoluções e as mudanças. Nossa área muda muito. Todo dia surge um cara novo, todo dia surge uma metodologia nova, alguém mais novo que domina isso. Então, se você não for evoluindo com tudo pelo menos não dá para saber de tudo, mas de acompanhar e de ir pegando, e de ir mexendo, você acaba ficando para trás. Então, essa é uma dificuldade também. Você não pode ficar estagnado. A computação tudo é novo. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que podia abrir agora se alguém tivesse alguma dúvida a mais, né? Aquelas perguntas fora do que a gente anotou. E eu queria começar porque, como você disse, né, e todo mundo sabe, que existem várias linguagens de programação. E quando você saiu, né, da faculdade, pelo menos eu penso muito nisso, né? Não tem como você saber tudo. Você fez alguma por fora da faculdade, por exemplo, você pesquisou a que mais era usada e buscou aprender ela, ou você só foi basicamente procurar qual é a lógica de programação de uma linguagem, que aí você conseguiria, né, se virar nas outras, assim, né? Mudaria uma coisa ou outra de uma linguagem para outra. Exatamente. Não tem como saber de tudo. Do tempo que eu comecei lá na empresa para cá, já mudou, sei lá, 3, 4, 5 linguagens. Então, não tem como dominar todas. Na faculdade, nós vimos umas 4, 5 linguagens. A gente viu, acho que começa com Haskell, viu C, viu Java, viu Python. Então, essas linguagens. E logo que eu saí, eu fui trabalhar com C#, que uma linguagem que eu nunca nem tinha visto. Sabia que existia, mas nunca tinha trabalhado. Então, a ideia é isso. E a UFES e qualquer faculdade que faça isso muito bem, elas trabalham com paradigma. Então, ela apresenta todos os paradigmas. É recursivo, orientado a objeto, é estruturado. Então, é tudo bem parecido. Vocês sabem, vocês vão ver. O que muda uma outra sintaxe ou uma outra coisa. Mas dificuldade nenhuma. E, então, lá na empresa que eu estou, eu aprendi no próprio mercado de trabalho a C#. E isso não é problema, assim, pelo que eu vi, toda empresa nem vê tanto problema, dependendo do cargo. Né? Se for um cargo que exige um pouco maior, aí não tem como se dar um cargo de um programador pleno para um cara que nunca viu a linguagem. Mas dependendo do cargo da empresa, eles não vê tanto problema em relação a isso. Estão mais preocupados também, como eu falei, no que você é graduado e no que você sabe. Entendeu? Entendi. Eu queria perguntar para o Roger se ele aconselha as pessoas a buscarem aprender linguagem de programação ou outras tecnologias, tipo React do JavaScript, MySQL também, etc., fora da faculdade e, em paralelo a isso, criar projetos para consolidar essa tecnologia que ela está aprendendo, para no futuro, caso ela vai utilizar ou ela já querer utilizar isso no mercado de trabalho, querer aplicar assim que possa fazer um estágio, entendeu? Se ele aconselha isso, ele incentiva. Então, aconselhar é bom. Tipo assim, eu talvez não tenha tanta necessidade. Como que eu posso falar? Tipo assim, se você saber tudo, é impossível. Então, assim, ter como tem. Mas é impossível para você saber de tudo. Talvez é bom você se especializar em uma, né, focar em uma, que quando você surge uma nova, quando aparecer uma nova, é bem parecido. Eu acho que não tem tanta essa preocupação. Todo dia surge uma nova. Agora, você falou React, TypeScript, tudo é Vue, tudo de uma biblioteca, uma linguagem nova. A ideia é você saber. Você saber. Ah, beleza, surgiu uma nova. Não precisa fazer um sistema, faz um projetinho. Ou, sei lá, se sua empresa é mais flexível,
você trabalha, por exemplo, só com PHP, aí num outro projeto você vai lá, não vou fazer com PHP, vou fazer com React, vou fazer com C Sharp. Se tiver essa flexibilidade, é bom, é legal, porque você acaba dominando muita coisa, mas vai de cada um, vai de cada um. É importante estar sabendo do que está acontecendo ao seu redor, só isso. Porque a linguagem é o menor dos problemas. Em linguagem, rapidinho você começa a criar, desenvolver um sistema, alguma coisa, rapidinho você já fica familiarizado com a sintaxe. Então, é isso. Você aconselha as pessoas a saberem as tecnologias que estão em alta agora, no momento. Só saber do que está acontecendo ao seu redor, eu acho importante. E é tipo assim, hoje eu vou fazer um aplicativo mobile. O que eu tenho mobile? Antes a gente só tinha Android e o iOS. Mas hoje em dia, depende do que faz. Se for só um protótipo, para que eu vou fazer um protótipo em iOS e em Android? Existe hoje uma linguagem, existe esses Xamarin, existe esse React. Se eu posso fazer um aplicativo para mostrar como um protótipo, né, das duas plataformas. Então, você saber o que vai usar e onde usar é mais importante. Entendi. Às vezes você quer você precisa de um aplicativo que requer mais eficiência ou mais um outro portabilidade, então você tem que saber ter as cartas na mão e saber do que você vai usar. Aí qual linguagem você define. É interessante porque cada tecnologia tem um ponto positivo e um ponto negativo. Exatamente. Tem umas tecnologias que entregam performance, tem umas tecnologias que são mais robustas. Assim. Exatamente. Aí isso aí depende do seu projeto. Aí você que vai saber, a sua equipe vai ter que saber mensurar o que é importante ou não. Sim. Você vai fazer alguma pergunta, Pedro? Aí fica avisando. Não, tudo certo. Tá. Se alguém tiver mais alguma... Então, a gente... eu tava, dias atrás, a gente tava conversando, eu, o Sauan e uns 2 amigos da sala lá também, sobre pós-graduação, né? Você falou que você fez. E a gente chegou até num consenso quase que a gente não achava, assim, a gente não via, a gente não conseguiu pensar num benefício, assim, tipo, por que seria bom para nossa área? A gente conseguiu pensar para as outras áreas, só que para a nossa, a gente não veio nada na mente. Qual o benefício, assim, que você poderia dizer que uma pós, um mestrado, um doutorado pode trazer para a nossa área? Então, depende muito da aonde você está trabalhando. Se for um trabalho que, como empresa, para mim, você fazer um doutorado ou uma pós não interfere nada, não vejo necessidade de você fazer, a não ser questão pessoal. Você, não, eu quero aprender sobre aquilo. Eu acho que nada melhor do que você focar numa área que você quer do que um mestrado, um doutorado. Aí vai de cada um. Mas, assim, eu até concordo com você que não exige para que eu vou fazer uma especialização. A nossa área não requer tanta coisa assim, só quero mais a graduação e mal a graduação. Mas eu penso em competitividade. Se você tem algo a mais no seu currículo, isso é importante. Isso é importante. Talvez vai te dar um salário um pouco melhor, talvez vai te dar uma credibilidade um pouco melhor para falar sobre aquilo. Se em algum momento na empresa que você está se deparar com algum problema, sei lá, vamos mudar toda a nossa metodologia aqui, porque não está dando certo com a nossa forma de trabalho, vamos implementar uma que eles já conhecem na literatura. Quem vai fazer isso? É o cara que domina isso, por exemplo. Então, o cara que tem uma especialização, que tem um mestrado é mais para a parte acadêmica, mas uma especialização, uma pós-graduação nisso, com certeza vai cabeçar esse projeto. Então, é nesse sentido que eu vejo a especialização. Eu não vejo como algo ruim, eu vejo em relação à competitividade como algo bom. Entendi.
Se você for ver, não vai me acrescentar, beleza, sei lá, vou fazer, depende também da sua pós, mas, por exemplo, você está numa área, hoje você é desenvolvedor de software, você é programador, mas você almeja um cargo, por exemplo, um pouco mais acima de gestão, de gerência de projetos, não vai conseguir ser um gestor, uma gerência de projetos numa empresa sem você ter feito uma experiência, pode até conseguir, mas é uma dificuldade um pouco maior. Então, se você já tem essa especialização nessa área, as empresas já vão te olhar vão alongar seu currículo, né? Vai te olhar de uma forma melhor. Porque eu vejo que como um dos atrativos, né, de você fazer em outras áreas é justamente pelo fato dos conselhos, né, que de cada área, eles determinam um piso, né? Então isso acaba sendo atrativo a pessoa fazer um pós, um mestrado, porque esse piso acaba aumentando. Aí como o nosso não tem, Então, não isso tem de maneira regularizada, mas seria mais o informal, mercado faria isso, né? Tipo, informal daria um benefício. se, por exemplo, se você tem uma empresa que trabalha de forma correta e ela está vendo que você está se especializando, você está estudando, você está investindo em você e ajudando a empresa, Vem de forma natural, né? vai vir de forma natural. Talvez não vai ter um bolo lá na engenharia, que tem um teto, que igual você falou. Mas o resultado vai vir. Entendi. E a necessidade também. Uma hora ou outra, a empresa vai se deparar com alguma coisa que você, mesmo que você tenha pós a especialização, a não ser que não tenha em algo muito a ver, mas vai se deparar sim. Aí quem eles vão procurar? Eles vão procurar você. Aí é a sua chance de se destacar, de dar a sua visão que você aprendeu e trazer algo a mais para a empresa. Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu tenho. Tá. Tem? Mas aí. Coisa rápida. Eu queria entender, Roger, quando que você escolheu exatamente o desenvolvimento web e o mobile? Porque, tipo assim, tem outras áreas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que trabalha com banco de dados. Eu não sei como que ele chegou à conclusão que ele prefere isso. Entendi. Na verdade, não é que eu escolhi, né? Igual, por exemplo, eu segui a faculdade, fui nessa empresa e estou lá até hoje. E fui me adaptando, né? Tipo assim, é uma área que também gostava, desenvolvimento, mas na computação tirando a parte um pouco de computação gráfica, o resto eu gosto tudo, a parte de rede, banco de dados, engenharia de software, ontologia, tudo isso eu acho legal. Então, é isso. Ok, perfeito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Eu acho que eu não tenho. Acho que ninguém mais tem, não. Pelo menos eu não tenho. Então eu vou finalizar aqui. Eu queria agradecer ao Roger, né, por ter nos auxiliado no nossa entrevista, nosso trabalho. E muito obrigado aí pelo seu comparecer e tirar nossas dúvidas também, que a gente está conversando, a gente vai entrar no mercado de trabalho posteriormente. Então é sempre bom a gente ter mais conhecimento, né, de alguém que tem experiência pelo que a gente vai passar ainda, né? Então, mais uma vez, obrigado. E obrigado a todos os participantes aí. E o Igor, né, que agora não está agora no final, que ele pediu para falar que foi muito bom a entrevista, ele teve que dar uma saidinha. Mas de resto é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa do participante aí. Não, só agradecer mesmo aí pelo tempo aí que você pôde participar e por esclarecer algumas dúvidas, né, que a gente tem. Exatamente. Beleza, eu que agradeço vocês aí o convite. Quando o Pedro me chamou, assim, eu nem preparei nada, até perguntei se tinha que preparar alguma coisa. Eu falei que eu ia mais relatar
experiência do que falar propriamente em tecnologia, do que em si, do que em tecnologia. Então, é mais relato do que eu vivi, do que eu estou passando, que eu acho que vai acontecer. E sucesso aí na carreira de vocês, que dê tudo certo, que é uma área promissora, uma área muito boa.